para as informações do Flamengo. Galera, é o seguinte, vou começar falando sobre essa nota oficial do Flamengo. É uma nota muito grande. Ontem a gente trouxe uma informação do site UOL dizendo que a dívida do Flamengo aumentou e o Flamengo hoje emitiu um comunicado enorme, repito, desmentindo as informações do UOL, dando uma amenizada, na verdade, dizendo que o problema não é tão sério assim. Eu vou ler, na verdade, só o primeiro pedaço da nota, porque eu acho que a gente precisa ser justo, né? Se a gente leu aqui parte da matéria do UOL, vamos ser justos também com o Flamengo e ler a parte da nota oficial do Flamengo. Recentemente foram divulgadas informações parciais da imprensa que distorcem a real situação financeira do Flamengo. Essas informações consideram apenas parte dos números, sem oferecer uma visão ampla e precisa do cenário financeiro do clube, que hoje se encontra em seu melhor momento histórico, com uma solidez e saúde financeira inquestionáveis. Galera, a nota é muito grande, eu não vou ler a nota toda, mas tem um cara que, quando o assunto é finanças de clube, eu paro para ler ou escutar ou ouvir. O nome dele é César Grafietti, economista, o cara sabe muito. E ele fez um rápido resumo desse momento financeiro do Flamengo. Lá no Twitter dele ele disse: aumento por investimento, aí atletas e terreno para a construção do estádio próprio, elimina momentaneamente a folga financeira, o clube segue com superávit operacional, aparentemente se ajusta até o final do ano. E ele complementa ali, botando uma observaçãozinha, ele bota: não há motivo para pânico, só precisa saber se comunicar corretamente. Agora, que bom que alguém alerta sobre isso. Independentemente da gravidade, hoje os clubes se arrebentam aos poucos. O torcedor estar atento é fundamental para evitar riscos. E eu concordo com ele. Eu acho que hoje, por exemplo, sempre que eu converso sobre Flamengo com alguém, eu sempre falo assim: o Flamengo não tem chances de voltar a um passado terrível, financeiramente falando, aquele passado que o presidente vem a público e diz: acabou o dinheiro. Isso não vai acontecer. Primeiro, a torcida não vai permitir isso. A torcida fica muito em cima. Segundo, os conselheiros não vão permitir isso, porque tudo tem que ser aprovado no Conselho Deliberativo. E independentemente de quem esteja mandando na gestão, quem seja o presidente, os conselheiros eles são muito pró-Flamengo. Não tem isso, porque eu apoio tal presidente, então vou aprovar algo que tenha um risco muito grande para a saúde financeira do Flamengo. Não, isso não vai acontecer. Então, acho que para esse passado horrível aí, o Flamengo não volta. Porém, tem que tomar cuidado e tem que ficar em cima, como disse o César Grafietti aqui. Mudando de assunto, vamos falar de futebol, porque o zagueiro Léo Ortiz do Flamengo foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. E não só ele. A CBF comunicou o seguinte nesse sábado: o zagueiro Léo Ortiz do Flamengo e o atacante Gabriel Martinelli do Arsenal foram convocados nesse sábado para a seleção brasileira, que enfrenta a Venezuela na quinta-feira, dia 14, em Maturim, e contra o Uruguai no dia 19 em Salvador, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Eles foram chamados para substituir Rodrigo e Éder Militão, ambos do Real Madrid. Os dois atletas se lesionaram na partida do clube na manhã desse sábado pelo Campeonato Espanhol e por isso não poderão integrar a delegação da Amarelinha neste mês. Inclusive, a situação do Militão preocupa demais, cara. Ele vai ter que passar por cirurgia, não é algo simples, muito pelo contrário, melhoras para ele, e agora o Léo Ortiz entra na vaga dele. Então, ao que parece, Léo Ortiz pegou a vaga de titular do Fabrício Bruno no Flamengo e agora pega a vaga na seleção brasileira também do Fabrício Bruno, porque muita gente esperava que o Fabrício Bruno fosse ser chamado. E por falar em Léo Ortiz, Fabrício Bruno, vamos falar da preparação do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro nesse domingo. Luiz Araújo, confirmado, relacionado, uma baita notícia para o técnico Felipe Luiz, vai ter uma boa opção no banco de reservas para o decorrer do jogo. Ele não vai ser titular, já adianto isso para vocês. Ainda bem, né? Porque está atuar desde setembro, são quase 2 meses aí sem jogar, e o Luiz Araújo pelo menos retorna antes do previsto até. Então, parabéns ao atleta pela recuperação rápida, parabéns ao departamento médico do Flamengo, aos atletas envolvidos, fisioterapeutas, enfim, todo mundo que esteve envolvido na recuperação desse jogador que estava jogando muita bola antes de se lesionar, era titular absoluto. O Felipe Luiz ele só tem uma dúvida, e ele montou o meio-campo que eu montaria, tá? O que ele esboçou hoje, vamos lá:
Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. E aí ele botou o meio-campo com Everton Araújo, Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Era o meio-campo que eu escalaria, eu falei isso aqui para vocês no vídeo de ontem. Inclusive lá no SBT Sport Rio também disse isso. E no ataque ele tem uma dúvida, Bruno Henrique ou Michael ao lado do Gabigol. O Bruno Henrique sai na frente por conta da estatura dele, a bola aérea, ele é muito bom na bola aérea. E o Felipe Luiz ele tem esse receio da bola aérea do Atlético Mineiro. E o Bruno Henrique é bom, tanto defensivamente quanto ofensivamente, a gente sabe disso. Mas, independentemente da bola aérea, eu colocaria o Michael, vou ser sincero. Acho que o Michael deu muito certo no jogo contra o Atlético Mineiro, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, domingo passado. Eu manteria o Michael, deixaria o Bruno Henrique para o segundo tempo. Mas não é nenhum absurdo, muito pelo contrário, se ele começar com o Bruno Henrique e deixar o Michael como opção. Independentemente da escolha dele, para mim será uma boa escolha. E eu acredito muito no título do Flamengo nesse domingo. Primeiro, o placar, 3-1. A gente não pode esquecer esse placar, deixar de lado. Segundo, não é só o placar. É a forma como o Flamengo vem atuando. Fazer 3 gols de diferença nesse Flamengo hoje é uma tarefa extremamente difícil. É impossível? Não, mas é muito difícil mesmo. Por isso que eu falo, para mim o Flamengo é o grande favorito para ser o campeão da Copa do Brasil, mesmo jogando fora de casa. Inclusive já fiz a minha fezinha, a minha bet lá na KTO, que eu dei a indicação para vocês. Resta saber qual será o placar. Eu acho até que o Flamengo nem deve tomar gol nesse jogo, pelo menos é a minha opinião, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês fariam? Bruno Henrique ou Michael no ataque? Gostaram desse provável time do Flamengo? Quero a opinião de vocês, mas também quero que todos vocês aí se inscrevam no canal, solte o dedo no like, ative a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Eu conto com a colaboração de vocês. A minha escalação para domingo já estão decididos pelo Felipe Luiz? Eu acho que não. Será que vai no 4-2-2, 4-4-2 ou no 4-3-3? Acho que é exatamente essa a dúvida dele. Ainda. Amarildo, não é hora de arriscar nos dois, só a última casa. Eu entraria com Alcaraz, Michael e Gabigol no ataque. Eu também entraria com esses dois jogadores, com Alcaraz e Michael. Mas eu tenho a sensação de que o Felipe Luiz vai optar por botar o Everton Araújo no meio-campo, ao lado do Pulgar, do Gerson, do Arrascaeta, e o Bruno Henrique na ponta esquerda. Porque o Bruno Henrique jogou bem o último jogo, vamos ser justos, né? O Bruno Henrique jogou bem o último jogo. Luiz Sérgio Tosta, o De La Cruz podia pelo menos blefar e ficar no banco. O custo-benefício do Flamengo nesse jogador não tem sido nada bom. Uma pena para um craque da bola. Concordo totalmente com você, Luiz. Paulo Flamengo. Renato, existem várias especulações por parte dos youtubers que gostam de chutar. Mas, na sua opinião, o Gabigol vai renovar com o Fla para 25? E quanto tempo de vínculo? Olha, ninguém sabe. Por quê? O que acontece? O Flamengo, o Landim está dizendo isso toda hora. O contrato de 1 ano está aqui com 50% de aumento. Mas não é o que o Gabriel quer. O Gabriel quer um contrato de pelo menos uns 3 anos. No início ele queria 5. Ele quer pelo menos 3 anos e mais do que isso, ele não quer só aumento de salário. Ele quer receber luvas. Por isso é que está tão difícil outros clubes se interessarem de fato pelo Gabriel. Porque a pedida do Gabriel para o Flamengo, aquela que o Marcos Braz e o Bruno Spindel aceitaram e o Landim vetou, tinha 5 milhões de luvas, gente. 5 milhões de luvas, porque o agente dele considerava que, como o Flamengo terminava o vínculo, o Flamengo era como se o Flamengo comprasse o Gabriel de novo, comprasse dele, Gabriel, uma parte dos direitos, né? Então, eu não sei, eu ainda acho que a coisa está muito complicada. Claro que se ele fizer o gol do título, ele já fez 2. Se ele fizer mais 1 e for o gol do título, as ações dele crescem. Não só no Flamengo, como no mercado. Mas, enfim, ele fica mais valorizado. Mas, não sei. Sinceramente, eu não vou chutar nisso, não. O Paulo Merchac diz, o De La Cruz está muito mal. Está mesmo, está muito mal. Boa noite, diz o Paulo César Oliveira. Like 49. Hoje sem perguntas, apenas para elogiar ou cumprimentar.
Saudações rubro-negras, forte abraço. Valeu, Paulo César. Para você também, saudações rubro-negras e um abração. Passo a passo. Boa noite, RMP. Se o Flamengo ganhar, vai ter live de títulos. Abraço de São José dos Campos. Vai, mas como eu já expliquei aqui, meu caro passo a passo, primeiro eu faço a live do UOL durante 1 hora, a partir do início da live, que é logo que acabar o jogo, eu faço 1 hora no UOL e depois eu venho para cá e aí a gente vai conversar à vontade. César Oliveira, fala RMP, boa noite. Na minha visão, o melhor a se fazer é tirar o De La Cruz da temporada e já tratar de todas as lesões dele. O Flamengo está bem sem ele até o momento. Ano que vem ele ajudará saudável. Eu também acho que o jogo que poderia se pensar seriamente em usá-lo, até no sacrifício, se fosse o caso, é esse jogo agora contra o Atlético. Se não vai usar nesse jogo, eu também acho. Não tem mais que... Entrega o De La Cruz aos médicos e diz, bota ele 0 bala no início do ano que vem. Claudinei Santos. Boa noite, Renato. O jogo deve ser em cima do Arana. Apoia muito, mas na marcação deixa a desejar. Bom, o Claudinei, eu acredito que o Arana não vai jogar nem de lateral. Eu acho que o Arana vai jogar como meia esquerda. Eles devem escalar o Hugo na lateral. No último jogo já foi assim. Orlean Lins, boa noite, RMP. Verdade, segundo o Venê, a dívida do Flamengo aumentou 580 mil, eu acho que não é isso tudo não, mas aumentou bastante. O Brandão diz assim, boa noite, não fui notificado do início da live. Estranho. Eu coloquei às 7h30 o anúncio. Vê direitinho, Brandão, se você ativou o sininho e botou todos, porque senão pode ter dado zebra por isso. O GG diz, nem para isso o Flor serve. Tá difícil a história do Fluminense. Vem Tricolor, RMP, fica tranquilo, Internacional vai ganhar hoje, mas domingo você vai comemorar o Flamengo campeão. Bom, o Internacional já ganhou, né? Já ganhou. Juan Souza, boa noite, amigo. Valeu. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ô, São Gonçalo, terra boa. Haroldo Monteiro, RMP. Nesse caso, o ideal é 4-3-3, para fechar principalmente o lado esquerdo do Galo. Mas eu não sei se precisa ser um 4-3-3 com um ponta a ponta feito plata. Eu acho que você pode jogar um 4-4-2 com o Gerson caindo por ali. Ainda que, eu sou obrigado a reconhecer, a atuação do Gerson foi tão espetacular como segundo volante que eu não sei, eu talvez pensasse 2 vezes antes de tirar o Gerson da posição de segundo volante. Ele foi o grande nome do jogo, do primeiro jogo. Olha aqui, como é que está a nossa enquete? 55% no 4-4-2 com o Gerson na direita. 25% como ele bem quiser. E 20% no 4-3-3 como no primeiro jogo. Enfim, já estamos com 700 votos. Matheus, Flamengo com time misto jogou de igual para igual com o Inter. Já o Fluminense com time titular tomou um banho de bola. Mas foi time misto contra o Internacional? Acho que não foi, não. O time misto foi contra o Cruzeiro. Deixa eu dar uma olhada aqui certinho, mas eu estou achando que você está trocando as bolas. Eu acho que contra o Inter... Deixa eu ver, Flamengo e Inter. Só um instantinho. O Inter foi uma rodada lá atrás. Tem que voltar um bocado aqui. Acho que foi 17ª rodada, né? Sei lá, deixa eu ver aqui para poder achar o jogo do Flamengo com o Inter. Deixa eu ver aqui. Ai. Esse negócio da tabela, se essa zona é duro. Tá aqui, Flamengo e Inter, 1-1. Vamos ver a escalação do Flamengo. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Eric Pulgar, Alcaraz, Gerson e Plata. Entraram Michael, poupou o Arrascaeta, né? Poupou o Arrascaeta e poupou o Wesley.
Poupou alguns jogadores, sim, você tem razão. Poupou alguns jogadores. Mas não foi um time tão misto. Aliás, era quase reserva o time que jogou contra o Cruzeiro, né? Velho Tricolor, RMP, você está enganado. O campeão da Libertadores Brasil será o Atlético Mineiro. Será? Será? Não estou vendo. Não estou vendo o Atlético jogar para isso, não. Doutor Murilo Rosa, RMP, e aquela palhaçada do Tite de Matheus Cunha, goleiro das Copas? Imagina se domingo fosse jogar o Matheus Cunha. Que merda seria? Pois é. E olha, não tenham dúvida. Se o Tite ainda fosse o treinador, bom, se o Tite ainda fosse o treinador, não teríamos nem chegado à final. Mas se tivéssemos chegado por um acaso, ia jogar o Matheus Cunha, pode ter certeza. Ia jogar o Matheus Cunha. Marcos 2609. Boa noite, RMP. Em 2022, os títulos da Libertadores, a Copa do Brasil, depois dos títulos da Libertadores da Copa do Brasil, o Flamengo largou de vez o brasileiro, perdendo para o Avaí, rebaixado, empatou com o Juventude, rebaixado e perdeu para o Cruzeiro. Verdade. Foi um final de Brasileirão ridículo. Mas não foi só por culpa do Dorival, não. Não foi só por culpa do Dorival. Foi a diretoria que deu férias para o Gabigol e a partir daí começou a bagunça toda. Foi o senhor Marcos Braz que prometeu ao Gabriel que se ele fizesse o gol do título mais uma vez, ele entraria de férias. O próprio Gabriel contou isso na zona mista. O Flamengo chegou a Belo Horizonte neste sábado para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e foi recebido com muita festa pelos torcedores. A delegação desembarcou no início da noite e, por volta das 19 horas, chegou ao hotel de concentração. Cerca de 150 rubro-negros compareceram para dar boas-vindas ao time e manifestar apoio. Em meio aos cantos de incentivo, o lateral Wesley foi especialmente exaltado pelos torcedores, que cantaram Wesley é seleção. Outros jogadores, como Gerson, Everton Araújo e Davi Luiz, também pararam para tirar fotos e autografar camisas, aproveitando o momento com a torcida. Gabigol, que marcou 2 gols na primeira partida da final, estava sorridente e acenou para os torcedores. Ele ouviu da galera o incentivo. Amanhã tem um seu, Gabigol, em referência à expectativa de mais um gol decisivo do camisa 10. A delegação está completa, incluindo jogadores lesionados como Vina, Cebolinha, Pedro, De La Cruz e Carlinhos, que mesmo sem condições de jogo, viajaram para apoiar o elenco na decisão. O ambiente de união e presença total da equipe reforça a importância do título e o desejo de comemorar junto à torcida. Uma novidade entre os relacionados é Luiz Araújo, que retorna após se recuperar de uma lesão no joelho. Essa é a primeira vez que o atacante é convocado desde setembro, aumentando as opções do técnico Felipe Luiz para a partida. O jogo contra o Atlético Mineiro acontece neste domingo, às 16 horas, na Arena MRV. Após vencer o primeiro confronto por 3-1, o Flamengo chega com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença para garantir o título da Copa do Brasil.